Saudação, senhores e senhoras, saudação, amigos e amigas, caríssimos, hoje dia dos avós, parabéns aos vovôs, às vovós, dia de Santana, meu alô, minha saudação especial à comunidade Santana, em Adrianópolis, aqui na querida cidade de Nova Iguaçu, e também a comunidade Santana que mora no meu coração, lá de Conrado Miguel Pereira, cidade de Miguel Pereira. Então agradeço já os amigos que nos escutam dessas duas comunidades, que seguem a gente, Santana, Conrado, onde eu tenho minhas raízes fincadas, né, que é onde eu vivi muito tempo, em dois momentos diferentes, 2002 a 2007, depois 2016, 2014 a 2020. Então são dois momentos que eu passei por essa comunidade Santana. Adrianópolis, comunidade Santana, aqui de Nova Iguaçu, onde eu vivi também em 2019 e 2020. Período da pandemia, 2021, né? Período da pandemia a gente ficou aqui na região de Adrianópolis. A gente fica feliz em ter participado e vivido nessas duas comunidades Santana, dedicada aos avós. A gente fica muito feliz. Eu sou o Daniel Nonato e já peço a você, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Para a gente iniciar o encontro de hoje, lembrando as leituras de hoje, para a gente não esquecer. 1 Reis, capítulo 3, versículos 5, depois versículos 7 ao 12. O salmo responsorial, é o salmo de resposta, é o salmo 118, entre parênteses, salmo 119. Lembrando que o salmo nós vamos ler os versículos 57, depois o versículo 72, versículos 76 ao 77, versículos 127 e 128 e o versículo 129 e 130, tendo como refrão aquele grito apaixonado: como eu amo a tua lei, Senhor. Lembrando que esse é o salmo mais longo que nós temos em nossa Bíblia. A segunda leitura traz a densidade teológica dos Romanos, que Paulo sempre traz para a gente, capítulo 8, versículo 28 ao 30. O Evangelho, nós vamos ler, que nos apresenta toda essa história, que é o centro da nossa liturgia, Mateus capítulo 13, versículos 44 ao 52. Lembrando que o Dia dos Avós sempre foi dia 26 de julho, mas com o Papa Francisco, a gente passou a celebrar no quarto domingo do mês de julho. E esse ano, por incrível que pareça, caiu no dia de Santana e São Joaquim. E estamos vivendo o 17º domingo do tempo comum. E a gente começa o nosso encontro refletindo. Sabe por que essas leituras que nós lemos hoje, Mateus capítulo 13, 44 ao 52, Romanos 8, 28 ao 30, também Reis capítulo 3, versículo 5, versículo 7 ao 12, e o Salmo 118, entre parênteses, 119. Sabe por que essas leituras não são peças soltas, mas uma verdadeira sintonia? Porque elas formam uma pedagogia divina que nos questiona sobre o valor absoluto do reino de Deus diante de todas as falsas seguranças deste mundo. No Antigo Testamento, lá, a gente encontra um jovem rei chamado Salomão, assumindo o trono do seu pai Davi. Em Gabaon, Deus lhe dá um cheque em branco. Esse cheque em branco que Deus lhe dá é um cheque bem simples, também serve para nós. Deus sempre nos dá o cheque em branco. Pede o que quiseres. Bom, se fosse pessoas nos dias de hoje, ia pedir milhares de seguidores, milhares de likes, se fosse a gente hoje. E entre nós aqui, sem querer radicalizar, a gente também podia pedir dinheiro, estabilidade, sucesso que não acaba, ou ainda um Wi-Fi moderno que nunca caísse. Salomão não. Ele tem consciência do peso de governar e pede
uma coisa bem simples. Lechaman, um coração que escute, um coração sábio. Essa expressão nos remete direto à oração, né? Lá de Deuterônimo, Shema Israel. Ouve Israel, Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria bíblica nasce da escuta obediente antes de qualquer ação ou decisão. A gente às vezes já chega dando palpite, falando, e aqui nós temos, no Dia dos Avós, sobretudo, né, que sabe muito bem essa propriedade de ouvir. Quem sabe que tem os idosos em casa, eles costumam ouvir bastante, e às vezes ouve até o que não quer, né? E os avós, os sábios que viveram mais do que a gente, embora eu tenha conhecido apenas uma avó, e só vivi com ela durante 7 anos, a mãe Chiquinha, nós somos nordestinos, que chama os avós de papai e de mamãe, que não chama de avô diretamente. Interessante que eu só descobri que eu tinha avó quando minha avó morreu, que no dia que ela faleceu, na escola, depois eu falei para minha professora que mãe Chiquinha tinha morrido. A professora achou que era minha mãe. Quando eu expliquei que a mãe do meu pai, aí, sua avó. Aí eu, ela é minha avó? Tá bom, faz parte, né? E a gente que vive essa graça de conviver com a avó, sábios, né? Percebe que eles já passaram por muitas coisas e desenvolveram essa escuta atenta. Eles sabem que sem escutar a Deus, a gente governa a própria vida baseada no egoísmo, na pressa e no orgulho. Porque muitas das vezes a gente só quer falar. Fala diante do mundo barulhento. E aqui a gente vê Salomão nos ensinando que a escuta é essencial. E o Salmo 118, 119, como eu já disse, é um dos maiores salmos, é o maior salmo que nós temos na Bíblia, entra exatamente como uma resposta orante dessa descoberta. O salmista proclama que a lei de Deus vale mais do que milhares de moedas de ouro e prata. Mas para nós cristãos, essa palavra ganha um rosto cada vez mais forte. Um rosto, uma voz e um nome. Como proclama o Evangelho de São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que o salmista ama não ficou apenas escrita em pergaminhos antigos. Ela se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele é a sabedoria eterna do Pai. Também os nossos avós sabem bem disso. Modismo passam, crises vêm e vão, mas a fidelidade da palavra de Deus é a única rocha que não desaba. E dando mais um passo, o apóstolo Paulo hoje, aos Romanos, no capítulo 8, ele joga a nossa âncora no grande projeto de salvação, a salvação que Deus nos oferece. Ele nos lembra que Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Atenção, Paulo não está dizendo que o sofrimento é bom, mas que nenhuma dor, crise ou perseguição pode parar o desígnio do amor de Deus. O objeto final do reino não é nos dar uma vida sem espinhos, sem sofrimento. Se você vai na missa todo domingo e passa sofrimento, não fique lamentando, não. Mas nos conforma a imagem de Jesus Cristo, recriando o nosso mais profundo ser. O interessante é que Jesus, ele traz para nós uma resposta. Ele, sendo Deus, passa pela cruz. Às vezes nós, com a unha encravada, já estamos reclamando, já estamos xingando. Ele aguentou aquilo tudo. E o evangelho de hoje, que nós chegamos. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, que nos coloca diante de duas formas. Mateus capítulo 13, versículos 44 ao 52, coloca diante de duas formas fascinantes de encontrar o reino. Jesus nos apresenta o homem que é trabalhador, o homem que trabalha no campo. Lembrando que muitas pessoas perdiam suas terras e às vezes escondiam em suas terras algum tesouro. Encontrar um tesouro escondido de maneira inesperada
e o comerciante que passa a vida procurando pérolas preciosas até achar a pérola definitiva. Há quem descubra Deus de surpresa na curva da vida. E há quem busque Deus ao longo da vida, ao longo do caminho existencial, a famosa pergunta de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. E interessante que a gente olha para esse contexto, né, em ambos os casos, a consequência é exatamente a mesma. A descoberta é tão embaraçadora que organiza toda a sua existência, tanto a comprar o campo inteiro, como também fazer tudo para conquistar essa pérola. Exatamente a mesma descoberta é tão avassaladora que eles não sabem o que fazer, mas sabem que tem que ter aquela pérola. O tesouro não será um enfeite de prateleira. Ele se torna o fundamento de todas as nossas escolhas. Logo em seguida, Jesus traz a parábola da rede lançada ao mar. Aí voltamos lá no texto do joio, que nós lemos outro dia. A gente às vezes quer julgar os outros. Logo em seguida, essa parábola nos traz a ideia de recolher peixe de todas as espécies. Peixes bons e maus, lembrando que entre os judeus havia restrições alimentares a certos peixes. E aqui temos um recado bem forte para a nossa comunidade que se reúne todos os dias aqui em rede social. A igreja é exatamente assim, uma comunidade de pecadores, chamados e convocados à conversão. Se alguém se acha poderoso o suficiente, se alguém se acha dono da vida, capaz, vamos dizer assim, não que eu estou na igreja. Lembre-se, nós que frequentamos a igreja somos os maiores pecadores. Somos tão pecadores que reconhecemos que precisamos de Deus. Voltamos lá à sabedoria de Salomão. E a conversão, ela não existe para separar quem se salva e quem se perde. A gente às vezes quer ter o direito de decidir a vida do outro, como se tivesse o direito de usurpar o lugar de Deus, o lugar do grande juiz. O julgamento final pertence à única pessoa, exclusivamente ao Deus que nos criou. Sempre que alguns grupos religiosos tentam dividir a humanidade entre puros e impuros, entre aqueles que estão salvos, eu não estou no mundo, aqueles que não estão no mundo estão aonde? Estão em Marte? Sempre existe aqueles que se acham mais puros e santos do que o outro. Porque tentam se colocar em outro patamar. E essas pessoas estão traindo o Evangelho, estão traindo a misericórdia de Deus. Por isso, o Evangelho nos convida e nos desinstala quando nós somos chamados a olharmos esse grande momento da rede que é levada à praia. Quando o cristianismo é sequestrado por projetos de poder, ano de eleição temos aí todo mundo se dizendo santinho, todo mundo é cristão, todo mundo, eu fico olhando inclusive candidatos pastores, tem um candidato apresentando como bispo, eu fico olhando para ele, fala cada coisa que misericórdia. Projetos de poder por teologia, de propriedade, que transforma a graça em mercadoria. Ou mesmo o clericalismo autoritário que alguns padres e diáconos e bispos, por que não, vivem. Sabemos tudo, somos donos de tudo. E esquece que a sua vocação e o seu serviço é aos pobres. E que ele, sendo presbítero, sendo diácono, sendo bispo, é o maior pecador. Isso é a consciência que devemos ter. O ministro ordenado, o leigo, nós que não tomamos juízo em nossas posições, nós que achamos que somos melhores, perdemos o munus profético. Lembrando que somos convidados e chamados a viver o tríplice ministério. E com todo respeito, sem querer radicalizar, mas radicalizando,
Somos chamados ao sacerdócio comum, somos chamados ao reinado do serviço e à profecia. Jesus nunca quis apenas seguidores fanáticos ou violentos. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, nós vivemos um momento onde tivemos muitas coisas que não valem nem a pena, que esse reino foi traído. Jesus, quer discípulos apaixonados, capazes de vender tudo, capazes de jogar tudo para poder conquistar o reino a pela. Isto é, Jesus nos convida a desapegar-se das nossas grandezas para abraçar o único bem necessário. A gente, quando vai encerrando esse encontro nosso, a gente começa lembrando de toda a correria que vivemos durante a semana, vai para aqui, vai para lá, e a gente corre para um lado, corre para o outro, somos responsáveis pela verdade, né? A correria da vida, quando apenas uma pergunta no coração que devemos responder no dia a dia: qual é o tesouro que realmente governa a nossa existência? Por que aquilo que ocupa o centro do nosso coração determina nossas escolhas, nossos relacionamentos e rumo da nossa vida? A gente, quando para pensar nas escolhas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, quem tem tempo para pensar isso, a gente pergunta: e aí, valeu a pena? Não adianta nós sermos cristãos apenas preocupados com a possibilidade do ganho. Lembrando que durante o domingo passado nós lembramos do joio, do trigo dos domingos anteriores, lembramos das dificuldades. Jesus hoje, quando fala do reino, ele fala de um reino que é palpável, é real e representa também um ganho. Não é qualquer reino, não é um projeto individualista, radical, mas é um projeto que nos leva a fazer escolhas. Por isso, essa pergunta que nos toma, que nos leva a pensar no domingo dos avós, e nós devemos responder: qual é o tesouro que realmente governa a nossa existência? Qual o tesouro? E que Deus nos conceda um coração que saiba escutar como o Salomão, que ame a palavra mais do que qualquer riqueza, como o salmista canta. Que confie na providência de Deus, como Paulo fala aqui em Romanos, e que encontre o Cristo, que é o único tesouro capaz de dar sentido e responder essas nossas angústias, essas nossas inseguranças. É o Cristo que dá sentido de verdade, único e verdadeiro à nossa história. O Evangelho de hoje ainda nos traz nessa reflexão radical. Que tipo de campo eu tenho tentado conquistar? Será que eu quero mais seguidores em minhas redes e não apenas anunciar o Evangelho? Será que eu quero pegar o ministério da Eucaristia, da palavra, da comunhão, de coordenar a comunidade, coordenar o projeto? A gente transforma nossa posição no tesouro de nossas vidas? Responda se possível. Um abraço fraterno a todos vocês. Parabéns aos vovôs e às vovós. Você que é neto, lembra de ligar para a avó. Eu vou parando por aqui. Peço o seu like, o seu comentário. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Até amanhã, se Deus quiser. Eu sou Daniel Nonato. Insistente e não te deixa parar. Se o mundo